Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, Reflexão. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Pois o assunto de hoje, dentro desse espaço que eu ocupo do Palavra Espírita, Reflexão, vai versar sobre comportamento humano, digamos assim. E para início de conversa, digo sem medo de errar que talvez estejamos, em termos de Brasil, fundamentalmente em termos de Brasil, vivendo uma das mais difíceis fases no que diz respeito às inter-relações do ser humano para com seus colegas de jornada, ou seja, com os outros seres humanos. Afinal, para quem ainda não percebeu, estamos todos não só no mesmo barco, como estamos todos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, ou seja, aprender. E em aprendendo, se transformar em uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, espiritualmente falando, claro. E em meio a esse aprendizado de lições ainda não aprendidas, está o relacionamento interpessoal. Pois, para quem observa com um olhar um pouco mais atento, vai perceber, e sem muito esforço, que estamos vivendo fundamentalmente no Brasil, repito, tempos difíceis no quesito interrelacionamento humano, mais exatamente nos seus aspectos íntimo e emocional. O Brasil e o mundo, eu me pergunto, estão em crise econômica? É lógico que sim, claro que sim. Afinal, uma pandemia gera estresse, gera medo e todos os outros componentes do comportamento humano que fazem do ser humano um grande eletrocardiograma em que em alguns momentos está em alta, em outros momentos está em baixa. Ou seja, em alguns momentos ama, em outros momentos odeia. O grande problema de todo esse estado de coisas é que muitas vezes deixamos aflorar em nós alguns sentimentos inferiores, como o rancor, o ressentimento, fabricantes, aliás, esses dois sentimentos de um outro sentimento inferior chamado mágoa. E a mágoa, quando se instala, pode corroer o nosso íntimo, assim como a ferrugem destrói o metal. Todos os sentimentos compostos do nosso currículo emocional têm funções corretivas, visando o equilíbrio interior. O X da questão é que nós não sabemos como lidar com eles, pois nos falta, pelo nosso atraso espiritual, um entendimento maior para dosar o nosso controle emocional. A ofensa, sem dúvida, é algo que dói muito no nosso íntimo. Porém, a dor da mágoa é um alerta na nossa vida emocional para repensarmos a nossa forma de olhar as pessoas com as quais temos algum sentimento, algum tipo de sentimento afetuoso, pois que não existe mágoa entre pessoas que não são ligadas a nós pelos laços do afeto.
A mágoa, esse sentimento muito comum em espíritos ainda muito atrasados, aliás, como somos todos nós, é um subproduto do orgulho, mais exatamente do orgulho ferido. O orgulho ferido, é, por sua vez, um sentimento de curta duração, mas que, em contrapartida, deixa uma herança de longa duração, chamada mágoa, que vive no nosso íntimo por muito tempo, até mesmo em certos casos por toda a vida. Pois são nesses momentos em que a mágoa se instala é que precisaríamos perguntar, mas não perguntamos, por que esse sentimento causa em mim um ferimento sem sangue que não dói no corpo, mas dói na alma, a ponto de fazer eu me sentir ofendido. Todos os sentimentos da nossa coletânea emocional, principalmente os sentimentos inferiores, têm como principal função nos mostrar onde estão as nossas fragilidades. Todos eles, como o orgulho, o ódio, a inveja e todos os outros que rotulamos como sentimentos ruins, só passam a sê-lo quando nós damos vazão a eles emergirem para fora do nosso íntimo. O dia em que conseguirmos entender que a mágoa não está no ofensor, e sim no ofendido, não precisaremos perdoar, porque simplesmente não nos sentiremos ofendidos. Contra essas pessoas que disparam tiros de mágoa, existem muitas formas inteligentes e até mesmo superiores para se proteger delas, mas que com certeza não é revidando com os outros sentimentos inferiores que temos em nós. Por isso, entenda que quem assim age contra alguém, com certeza, talvez não sejam pessoas maldosas, mas sim pessoas sofrendo de um vazio existencial pela falta de amor. Aprendendo a lidar com elas, você as ajuda e, ao mesmo tempo, se protege das farpas mentais de que elas vêm carregadas. Não raras vezes, quando alguém por algum tempo temos uma certa admiração ou uma amizade sólida, nos desaponta ou nos machuca emocionalmente, os primeiros sentimentos que afloram são a raiva e a indignação. Estes sentimentos, porém, de raiva e indignação, são sentimentos de curta duração e que logo se desvanecem, desaparecem com o passar do tempo. O que não podemos permitir acontecer em nosso íntimo é deixar esses dois sentimentos se transformarem em mágoas. A mágoa, sim, de longa duração. Por isso é importante que, seja qual for a dificuldade que possa nos levar a ficar magoados, é também importante não valorizarmos nem as ofensas e nem os ofensores, para não ficarmos ligados emocionalmente à pessoa que nos fez sofrer, o que não significa dizer que devemos esquecer a dor emocional que nos machucou. Claro, lógico que não. O que precisamos, isto sim, é não manter vivo em nós por muito tempo esse sentimento inferior e destruidor. Vou dizer aqui uma coisa que talvez você não aceite. Aliás, é um direito seu, mas a primeira função da mágoa é revelar como nós idealizamos as pessoas. Ou seja, talvez a gente espere demais delas. Provavelmente algo que elas ainda não estejam em condições de nos dar. Outra coisa. Quando você acha que alguém o magoou, na verdade, foi você que se magoou.
A mágoa não foi imposta pelo magoador, digamos assim. A mágoa é sua, surgiu em você. Aliás, a mágoa digamos, é como uma mancha. Vamos tomar um exemplo bem comum da vida para tentar explicar de forma bem simples e didática como age em nós o sentimento da mágoa. Se você se bate em alguma coisa, forma-se um hematoma no lugar da batida, correto? O hematoma é uma mancha, é uma marca. Agora, o que fez surgir, o que fabricou o hematoma em você não foi o objeto em que você bateu, mas sim a reação do seu próprio corpo. Ou seja, quem fabricou, quem fez surgir o hematoma foi você. Em princípio, surge uma pequena marca avermelhada. Depois, ela se torna meio arroxeada e com o tempo mais ou menos longo, conforme a reação de cada organismo, ela vai desaparecendo até desaparecer por completo. Mas, apesar da marca ter desaparecido, o local fica dolorido. E sempre que batemos novamente no local do hematoma, a dor novamente volta a aparecer. Pois com a mágoa acontece a mesma coisa, apenas e com uma substancial diferença. É que, ao contrário do hematoma que acontece no corpo físico, o hematoma da mágoa se instala no coração, causando uma lesão não no corpo material, mas na alma. É uma lesão afetiva. Nos hematomas do coração, nas lesões da alma, o que não podemos deixar acontecer é permitir que essa lesão se aprofunda, ou seja, deixarmos o ressentimento se instalar e se prolongar. Ressentir quer dizer sentir outra vez e tornar a sentir novamente e outra vez e muitas outras vezes, pois que exatamente como as lesões sofridas no corpo físico, várias vezes no mesmo lugar, que podem se transformar em algo mais grave, o mesmo acontece com as lesões sofridas pela alma, pois também podem se transformar em algo também mais grave. O grande problema é que nas lesões do corpo, quando este perece, ou seja, quando o corpo morre, quando morremos, em outras palavras, o hematoma e a parte doída morre com ele, morre com o corpo. Mas no caso da mágoa, como sendo uma doença da alma, uma doença do espírito, e como o espírito é imortal, ou seja, sobrevive à morte do corpo, corremos o risco de levar conosco essa dor para o outro lado da vida. E uma das piores consequências da mágoa, por ser uma ferida emocional, é que ela se faz dentro de nós, podendo criar sentimentos de aversão, antipatia e até mesmo rancor. Por isso, antes que a mágoa, se instale de forma muito profunda, precisamos tomar alguns cuidados básicos. Em primeiro lugar, nos fortalecer contra nossos próprios pensamentos e sentimentos tóxicos. E, em segundo lugar, drenar nossas emoções de baixa frequência com relação a quem nos magoou, no sentido de não deixar a ferida da mágoa se instalar definitivamente de forma a criar raízes profundas. Não esqueçamos que sentimentos não morrem. Podem até, como eu diria, podemos até enterrá-los, mas mesmo assim eles continuarão conosco. E, pensando bem, não vale a pena levar para o outro lado da vida sentimentos inferiores. Exatamente por isso
que precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento espiritual, pois à medida que formos melhorando a nossa capacidade de ver as coisas com um olhar menos crítico e enxergar as pessoas como seres lutando, assim como nós, contra as suas fraquezas, a tendência é que a nossa capacidade de nos magoarmos com facilidade diminua. Ou seja, nos tornaremos menos suscetíveis à mágoa. Não raro, as experiências com a mágoa acontecem dentro da própria família, pois que normalmente os membros familiares, como marido, esposa, filhos, são velhos conhecidos de outras encarnações e que voltam muitas vezes sob o mesmo teto para tentarem se harmonizarem entre si através da tentativa de cultivar a compreensão, cultivar a tolerância, a paciência, sentimentos esses todos derivados do amor. Lembre-se que o perdão é o remédio mais eficiente para a cura dos nossos males. Mas a decisão de tomá-los não depende de ninguém. Depende exclusivamente de cada um de nós. Por isso, e já me encaminhando para o final, procure transformar e substituir no seu íntimo esse sentimento da mágoa e outros tantos sentimentos poluentes no seu espírito por outros saudáveis, pela simples razão de que o nosso ofensor merece a nossa misericórdia, nunca a nossa vingança. Por isso, pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.